Fala comigo, Shonen. Não, você não leu errado. Hoje eu tô aqui para te ensinar a calcular de forma correta a área de efeito em qualquer obra, seja anime, HQ, mangá, qualquer coisa que você queira calcular a área de efeito de maneira correta, eu vou te ensinar nesse vídeo. Ficou curioso? Bora comigo! Mas antes disso, obviamente, eu tenho que te explicar o que é área de efeito. E para resumir bastante, existem várias definições que para cada pessoa que você perguntar, a área de efeito vai ser definida ou parametrizada de determinada maneira, mas basicamente o que você tem que saber é que ela se aplica todas as vezes que tiver uma incoerência em relação a principalmente resistência dentro da obra que você estiver vendo. Então quando, por exemplo, um certo personagem que supostamente tem resistência multiplanetária e não sei o que, toma um golpe que só explode metade de uma montanha ou só faz uma cratera e claramente fica machucado com esse golpe, você usa a área de efeito para falar que aquele golpe machucou ele, então ele tem potência mais do que sistema solar, Multi-Galaxy Buster, mas ele só abriu uma craterinha numa montanha porque tem uma área de efeito. Aí tem pessoas que vão explicar essa área de efeito de infinitas maneiras diferentes. E hoje eu estou aqui para te explicar o jeito certo de calcular a área de efeito. E sem mais delongas, essa é a fórmula matemática que descreve perfeitamente qualquer área de efeito. É só você jogar qualquer área de efeito nessa fórmula que vai dar 100% certo. Olha só, o AE é igual a V vezes F elevado a Q sobre QI mais C. Tá bom, mas eu aposto que você está se perguntando o que significa cada um desses elementos. Eu vou te explicar. E olha como é que ele se aplica a qualquer área de efeito que você queira analisar. O AE, que é a área de efeito, é igual a vontade de passar pano, que é o V, vezes o nível de fanboy que você tem em relação ao personagem que você está analisando, elevado ao Q, que é o quanto você quer upar aquele personagem ou não, dividido pelo seu QI, que é o quociente de inteligência, mais C, que é o nível da sua chatice. Então, analisando isso, a gente tem a fórmula matemática perfeita para designar qualquer área de efeito. Olha como é que ela se aplica a qualquer obra. Imagina supostamente que você está analisando uma explosão em qualquer anime, mangá, HQ, qualquer coisa que você queira analisar em relação ao seu personagem favorito. Essa explosão, ela só destruiu uma montanha, mas o seu personagem favorito, você quer fazer ele parecer muito mais forte do que ele é, porque na sua cabeça ele realmente tem resistência multiversal. Mas então como é que você explica que uma explosão que destruiu uma montanha machucou ele? Aí entra a área de efeito. A explosão destruiu uma montanha, só que ela tinha potência mais do que universal, ela destruiria todo o universo e por isso machucou meu personagem favorito. E agora vamos para cada um dos elementos da fórmula que está ali em cima. E por essa fórmula matemática 100% científica e segura, tem como a gente ver que a área de efeito é diretamente proporcional a seu V, que é a sua vontade de passar pano para a obra, vezes o nível de fanboy que você é em relação à obra que você está analisando, elevado ao quanto que você quer upar aquele personagem. Então todas essas grandezas são diretamente proporcionais. Então quanto maior for seu nível de fanboy, sua vontade de passar pano, ou quanto você quer upar aquele personagem, maior vai ser a área de efeito que você vai conceder para a explosão que supostamente destruiria um universo, mas que só destruiu uma montanha e machucou seu personagem favorito. E do outro lado, a gente tem que a área de efeito é uma grandeza inversamente proporcional ao seu QI. Ou seja, quanto maior o seu QI, menor vai ser a área de efeito que você vai dar para determinada obra. E quanto menor o seu QI, obviamente, maior vai ser a área de efeito. Mas isso tem uma explicação muito fácil. O QI é o quociente de inteligência que mede a sua inteligência lógico-matemática. E para pessoas com QI alto, que tem uma inteligência lógico-matemática alta, ela tem uma alta propensão a detectar e entender padrões, e padrões de lógica e matemática são fáceis de entender e são agradáveis para esse tipo de pessoa. Logo, qualquer coisa que quebre padrões ou expectativas incomoda demais quem tem uma inteligência lógico-matemática elevada. Por quê? Quem tem uma inteligência lógico-matemática elevada gosta de padrões, gosta de entender padrões e gosta de ver causa e consequência clara nas coisas. Logo, na hora que você supostamente pega um personagem que resistiria a um golpe multiversal, submete ele a um golpe que só destruiu uma montanha e ele sai machucado, você fica extremamente incomodado com isso. Ou não, às vezes sua inteligência lógico-matemática não é tão grande e você não se liga muito para esse tipo de coisa. O que nos leva à próxima grandeza, que é o C, que é o seu nível de chatice. Eu, por exemplo, tenho um nível de chatice muito grande. Então, quanto maior a sua chatice, menor vai ser a área de efeito que você vai conceder para o personagem. Um exemplo muito bom dessa chatice é, por exemplo, na hora que eu vejo uma obra que supostamente me vende a ideia de robôs lutando, eu
quero ver robôs lutando. Se o autor dessa obra desenha animais, mas fala que por dentro eles são robôs e me mostram apenas animais lutando, eu vou me sentir traído. Esse é meu nível de chatice. Então, na hora que eu vejo uma luta entre seres universais, eu quero ver uma luta condizente com um padrão de destruição de dois seres universais lutando. Se for para colocar dois seres universais lutando, mas que mal destroem uma cidade, qual que é a diferença de dois seres universais lutando para um Capitão América e um Pantera Negra lutando? Ai, João Pedro, mas não é só porque tem dois caras universais lutando que o autor é obrigado a colocar destruição universal em todas as lutas dele. Dá muito trabalho fazer isso. Então a gente entende isso e sabe que apesar do golpe ser universal, o autor não é obrigado a destruir tudo só por causa do golpe universal. Eu entendo que você pense assim, Shone, e isso só demonstra que seu nível de C, seu nível de chatice é muito baixo. O meu nível de C e o meu nível de chatice é muito alto, porque na hora que o autor me vende uma destruição ou dois personagens que supostamente são multiversais lutando, eu quero ver causa e consequência condizentes com dois personagens universais lutando. Eu quero ver as consequências de ter dois deuses lutando na Terra. Porque se for para ter dois deuses lutando na Terra que conseguiram destruir o universo, mas as mesmas consequências físicas de uma briga de rua, qual que é a diferença de eu ver, por exemplo, Superman contra Darkseid lutando na Terra, com ver Baki e Yujiro Hama brigando na Terra? E isso está completamente relacionado ao seu nível de chatice. Se você consegue ser menos chato e perdoar a preguiça do autor de destruir o mundo só porque ele quer colocar dois personagens universais lutando, beleza, seu nível de chatice é baixo, então sua área de efeito é alto. Já o meu nível de chatice é mais ou menos o seguinte: se o autor me compra e me vende uma ideia de dois personagens universais lutando para eu conseguir ver aquele negócio pela magnitude dos dois personagens lutando, eu quero ver causa e consequência de dois personagens universais lutando. Meu nível de chatice é maior do que o seu e é por isso que minha área de efeito é muito menor. Então fica claro que quanto maior a sua chatice, menor vai ser a área de efeito, porque menos suspensão de descrença você vai ter para ver seres que supostamente destruiriam galáxias lutando na Terra e não destruindo quase nada. Então a sua chatice vai diminuir bastante a área de efeito que você vai conceder para essa obra. Do mesmo jeito, quebras de expectativa em relação à causa e consequência que você está vendo na obra vão fazer você perder a imersão. E geralmente quem gosta de ver determinados padrões de causa e consequência se sente mais incomodado com essas faltas de coerência em relação à lógica interna da obra. Então, já dá pra gente ver que a área de efeito é extremamente subjetiva. Ela não é um padrão universal que você pode escrever em pedra e enfiar a goela abaixo da pessoa com quem você está debatendo, falando que a área de efeito é universal e a pessoa tem que aceitar a mesma área de efeito que você. A área de efeito é completamente subjetiva, porque vai depender do quanto você tem suspensão de descrença em relação à obra que você está vendo. Se você for muito chato igual eu, sua área de efeito vai ser menor. Se você gosta de ver padrões de causa e consequência claro sendo respeitados a todo momento na obra, sua área de efeito vai ser maior. Se a sua vontade de passar pano porque você é muito fanboy, ou você quer muito que o seu personagem fique upado em relação ao que você está analisando em relação a qualquer feito dele, sua área de efeito vai ser muito maior. Por isso, a área de efeito é completamente subjetiva e vai variar completamente de pessoa para pessoa. E Shone, é lógico, isso aqui é só uma brincadeira, isso não tem efeito matemático prático nenhum, não use isso como argumento, eu estou fazendo isso só para tirar sarro e para tentar explicar de maneira científica por que a área de efeito não faz o menor sentido, muito menos na hora que a pessoa leva isso a sério como um argumento numa discussão. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.